Olá, boa noite. Você está na Igreja Batista do Bom Retiro, em Curitiba, Rua Desembargador Hugo Simas, 1772. Hoje estamos no programa Celebrando a Restauração, que é um programa de 12 passos, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na igreja. Convidamos a todos que, após o final dessa pandemia, estejam conosco pessoalmente. Hoje iremos nos comunicar pela internet e o tema de hoje é Estabelecendo um novo ciclo de vida. É interessante que, muitas vezes, nós passamos por um processo de conversão, nós encontramos uma igreja, encontramos uma nova família em Cristo, e, mesmo passando por esse processo de conversão, algumas vezes nós nos esquecemos que aquilo que realmente somos chamados é chamados para uma nova vida. Nós não somos chamados para ter um grupo de amigos e não somos chamados para frequentar simplesmente um culto, mas nós somos chamados para nos sermos transformados, chamados para realmente estabelecer uma nova vida, um novo ciclo de vida para nós. É importante colocar aqui 2 textos que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Um outro versículo que chama muita atenção é o Salmos 26, versículo 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Uau, aqui já tem algo interessante. Quando o salmista coloca para Deus, para que examine o nosso coração e examine a nossa mente, o salmista já nos deixa algo muito precioso na palavra. Que sim, nós temos um lado emocional e um lado racional. A ciência, muito tempo depois, descobriu que isso é uma grande verdade. Alguns neurocientistas, inclusive, defendem que o lado esquerdo do cérebro ele é muito mais racional e o lado direito do cérebro é muito mais emocional. Hoje em dia nós sabemos que não é bem assim, não é totalmente racional o lado esquerdo e nem totalmente emocional o lado direito, mas ele é predominantemente emocional. Então, sim, existe um equilíbrio, uma balança entre a razão e a emoção. O grande problema é que, muitas vezes, nós deixamos com que nossas emoções, nós permitimos que nossas emoções, eles pesem mais nesse lado da balança, e a pessoa ela entra num ponto de desequilíbrio, onde a emoção acaba dominando a pessoa. Por outro lado, nós também vemos muitas situações onde as pessoas permitem serem muito racionais, totalmente racionais, e suprime a emoção de tal forma que ela não mais encontra ali espaço, encontra oportunidade para se fazer presente. O que também é um desequilíbrio e o que também leva, muitas vezes, a algumas doenças que se somatizam no corpo das pessoas. Então, essa busca pelo equilíbrio entre emoção e razão é algo que nós encontramos tanto aqui em programas como Celebrando a Restauração, quanto nos nossos cultos, nos nossos veredas, como encontramos também nas clínicas. É algo que as pessoas buscam e as pessoas realmente querem muito, almejam muito. Mas o que eu noto e o que eu percebo é que muitas vezes há cura das emoções. Então as pessoas vêm em busca de cura das emoções, as pessoas procuram ajuda, as pessoas procuram situações onde elas possam ter as suas emoções curadas. Muitas vezes essas emoções realmente são curadas, mas elas entram num novo dilema, que é, eu mudei as minhas emoções, eu tratei as minhas emoções, eu resolvi aqueles traumas do passado, eu resolvi aqueles sofrimentos, aquelas coisas que realmente me deixavam angustiados, só que, mesmo assim, eu não consigo mudar o meu padrão de comportamento.
Então, mesmo eu tendo resolvido várias mazelas, mesmo eu tendo resolvido vários problemas, várias situações que me deixavam presos a situações emocionais, eu ainda me percebo preso a padrão de comportamento. Isso é interessante. É interessante porque nós temos a tendência, realmente, de achar que a partir do momento que eu resolvo traumas emocionais, ou a partir do momento que eu identifico essas mentiras, essas dores que estavam no meu coração, eu vou ter quase como imediatamente um novo padrão de comportamento. O que não é, de fato, o que acontece na realidade. E por que isso não acontece na realidade? Por que muitas vezes passamos por processos de cura genuínos, passamos por processos de cura onde realmente nos colocamos ali, nos derramamos, percebemos, somos curados, mas por que muitas vezes caímos repetidamente em padrões comportamentais? E aqui que a neurociência nos ajuda. Eu acho fantástico isso. Como o salmista disse, sonda, Senhor, a minha mente e o meu coração. Uau! Então quer dizer que a nossa razão, a nossa mente, ela também precisa ser sondada por Deus? Claro. Por quê? Porque à medida que caminhamos, nós vamos criando algo que a gente chama de mapa mental. Que a neurociência descobriu que existe um mapa mental. O que é esse mapa mental? São trilhas de comportamento, são regiões no cérebro onde as informações são processadas e criam sim, verdadeiros mapas localizados, anatomicamente, inclusive, responsáveis por alguma série de comportamentos. Então, o interessante é que, muitas vezes, de forma racional, nós criamos mapas mentais, mas também de forma emocional, também criamos mapas mentais. Algumas pessoas, dependendo da sua educação, dependendo da forma como foram criadas, dependendo da forma como foram tratadas na infância, elas criam modelos de pensamento e, inclusive, criam o seu coeficiente de inteligência, a capacidade da pessoa pensar, a capacidade da pessoa analisar, ela pode ficar ou comprometida ou desenvolvida de acordo com fatores emocionais da sua infância. E uma vez estabelecido esse padrão mental, esse mapa mental, é como se fosse dentro da nossa mente uma estradinha, uma estrada. Eu vou ser bem lúdico aqui, não é bem isso que acontece, mas aqui, só para você que está nos ouvindo, ter uma forma muito clara do que realmente acontece dentro da nossa mente. O primeira estradinha aqui, que é uma estradinha rural, uma estrada de terra, é assim que começa a trilhar essas estradas dentro da nossa mente. Nós usamos pouco, é pouco usado, então não há uma grande necessidade de ser um asfalto. Então, a gente, como usa pouco, é uma trilha. Com o passar do tempo, se percebe que essa trilha ela já está sendo um pouco mais usada. E ela se transforma numa estrada já simples, mas uma estrada de asfalto, onde os padrões são mais rápidos, onde podemos andar mais rápido. Com o passar do tempo, essa trilha de asfalto, essa mesma estrada que leva ao mesmo lugar, ela precisa ser ampliada e se transforma numa autoestrada. E aqui que mora um segredo interessante. Toda vez que usamos mais e mais essa estrada, essa mesma estrada, a capacidade e o fluxo de informações, ele aumenta muito. E ele fica muito rápido. E aqui, nós temos a tendência, numa estrada boa como essa, dessa autoestrada, até ligar o piloto automático. Então, fazendo essa comparação entre a vida real da estrada, do piloto automático e o nosso cérebro, é assim que funciona. Situações
onde nós vamos usando aos poucos, vão se consolidando, até virarem uma grande autoestrada dentro da nossa mente. E por que isso acontece? Acontece porque, por exemplo, um neurônio sozinho, ele não é capaz de fazer quase nada. Mas um neurônio, quando se liga com outro neurônio, eles vão criando esses pequenos mapas mentais, essas pequenas estradas. E quanto mais se usa, mais neurônios vão se ligando. Vão usando e vão se ligando. E isso é algo que é físico dentro da nossa mente. É físico. Realmente ocorre uma ligação física. E como é uma ligação física, ela existe. Ela tramita de uma forma muito rápida e nos acostumamos a usar essa via de acesso. Então é aqui que a gente comenta que são padrões adquiridos, porque é muito fácil. Ligamos o piloto automático da nossa vida, muitas vezes o piloto automático das nossas emoções, ou muitas vezes o piloto automático dos nossos comportamentos. Quando eu comentei que as emoções são curadas, mas o comportamento às vezes tende a agir de uma forma igual, era justamente por isso. Porque já se criou essa estrada, já se criou esse caminho muito fácil. E aqui é a grande forma como essa estrada foi criada. Existe sempre uma sugestão, sempre. Existe sempre uma rotina e uma recompensa. Quando eu comentei que os neurônios eles são ligados, nenhum neurônio ele é ligado fisicamente com o outro. Entre os neurônios sempre há um espacinho ali, que a gente chama de sinapse. Esse espacinho ele só consegue transmitir informação de um neurônio para o outro através de uma substância chamada neurotransmissor. Existem várias. Né? Uma das substâncias, um dos neurotransmissores, é a dopamina. E a dopamina ela é o hormônio ligado, ou o neurotransmissor ligado, diretamente a esse da recompensa. Então, quando a gente faz algo que a gente se sente bem, libera essa dopamina como uma forma de recompensa para você. Sabe o cachorrinho, quando faz algo certo e você vai lá e dá um biscoito para ele? É mais ou menos isso que o cérebro dá para a gente. O cérebro dá um biscoitinho para a gente, uma dosinha de dopamina para a gente. Então, a sugestão, por exemplo, é você estar sentado diante da televisão e passa uma propaganda de comida. Isso é a sugestão. A rotina é, toda vez que eu estou sentado na frente da televisão e vejo a propaganda de comida, eu vou até a geladeira, abro a geladeira e como. Quando eu como, tem uma recompensa. Tanto fisicamente na barriga, como a dopamina que foi liberada. E isso aumenta essa estrada, e cada vez aumenta essa estrada, e cada vez aumenta essa estrada. Eu acho que já deu para perceber que isso, na realidade, ele é um grande ciclo. Um grande ciclo. E que se você não entende isso, você não consegue interromper esse ciclo na tua vida. Então, se a nossa autoestrada para um determinado hábito foi criado, por exemplo, o hábito de comer demais, o hábito de ficar deitado na cama até mais tarde, sem fazer o que tem que ser feito, e vários outros hábitos, né? Maus hábitos. Como é que a gente pode, então, mudar de hábito? Como é que a gente consegue mudar essa nossa conduta? E aqui é interessante, porque aquela autoestrada do hábito de comer demais já está criada, está consolidada, e está muito fácil de pegá-la de novo. Muito, muito tranquilo de ir lá e pegar e ligar o piloto automático. A única forma, e é a forma que a gente vai comentar aqui hoje, de se mudar um hábito, é realmente você criar um outro hábito, começar a usar esse outro hábito, de certa forma que um dia esse novo hábito também vire uma autoestrada. E aqui é legal pelo seguinte, toda parte do cérebro que não é usada,
todo neurônio que não é mais utilizado, ele acaba sendo, de certa forma, desativado, bem de certa forma, bem ludicamente, e outras áreas que estão necessitando daquele mapa ali, eles acabam invadindo aquilo ali. Ou seja, o cérebro entende assim, que se não estou usando muito essa parte, e está havendo uma demanda de um outro assunto, ele acaba usando aqueles neurônios que estavam quase que, entre aspas, desativados. Então, aqui, há necessidade de um exercício racional. Isso que é interessante. Necessitamos agir pela razão, não só pela emoção. Então, precisamos criar aqui uma mudança de identidade, um novo padrão de fazer as coisas, e se você começar a estudar um pouquinho sobre isso, você vai acabar encontrando uma expressão que chama-se de mindset. O mindset, eles são padrões mentais. E existem padrões mentais fixos ou padrões mentais de crescimento, basicamente. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas acabam tendo um mindset fixo, achando que não vão conseguir desenvolver novas habilidades, desenvolver novas competências, e se aprisionam na vida que elas têm. É a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Por quê? Porque elas identificam que elas não conseguem. Mas sim, nós conseguimos estabelecer novos padrões. Sim, nós conseguimos mudar a nossa forma de conduta, mudar a nossa forma de atuação, a nossa forma as nossas habilidades, se nos exercitarmos para isso. O grande ponto aqui é que existem formas muito mais fáceis e formas mais difíceis. Se você se esforçar muito, se você correr muito, se você fizer muito exercício, você vai abrir uma nova autoestrada na tua mente. Mas, se você tiver a sua identidade mudada, a sua identidade transformada, e principalmente a sua identidade afirmada em Deus, você automaticamente consegue um companheiro aí de jornada, que é o Espírito Santo. E em 2 de Timóteo 1, versículo 7, ele nos diz assim, ó, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, nós somos capacitados por Deus, com força e com poder, para a busca desse equilíbrio. Você quer mudar um hábito, e você está preso em alguns padrões racionais de comportamento. Aqui nós já trouxemos a cura emocional. Vamos partir do pressuposto que aqui já trouxemos a cura emocional, mas você está preso nesses padrões de comportamento. Então, o que você precisa entender é que nossos planos, ou aquilo que nós vamos fazer, ou aquilo que nós desejamos, eles não podem estar firmados naquilo que a gente precisa fazer, mas sim naquilo que nós somos. É trocar aquela questão de preciso me esforçar para fazer isso, trocar por um pensamento que é eu quero fazer isso. Eu quero, pois eu sei daquilo que eu sou capaz em Deus. Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo já passaram por isso, ou ainda passam por isso, daquela questão assim, eu tenho que estudar a Bíblia, por exemplo. Eu tenho que. E é interessante que esse padrão de comportamento, esse padrão mental, eu tenho que, ele quase como um alarme no nosso cérebro, ele dispara algo parecido como uma tarefa, né? Não é um desejo, não é uma vontade. Agora, quando você muda essa forma de pensar e coloca assim, não, eu quero fazer isso. Eu quero porque eu entendo que, primeiro,
Em Deus eu sou capaz de fazer isso. E segundo, eu quero porque vai me dar prazer. Opa, muda uma chave. Muda uma chavezinha mental aí. Isso vai me dar prazer. Eu tenho prazer nisso. Isso vai liberar dopamina, vai liberar serotonina, vai liberar outros neurotransmissores que vão te ajudar, inclusive, a formar novos mapas mentais. Existe um neurotransmissor chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. E as mamães que amamentam, elas têm liberado muito isso. Porque um bebezinho, ele exige uma dose de amor muito grande. E a ocitocina, ela é interessante que ela é um hormônio, um neurotransmissor, que ajuda na questão dessa formação dos mapas mentais. Então, se você quer fazer uma nova autoestrada na sua mente, faça com alegria, faça com prazer. Não faça forçado. Não faça porque você precisa, mas porque você deseja. E porque você sim tem uma capacidade no Senhor de fazer isso. Um outro ponto muito importante é: tenha um companheiro de jornada. Você sabe que isso é um padrão interessantíssimo. A palavra de Deus diz, né, que a gente deve se considerar uns aos outros, incentivarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, que as boas obras elas vão aparecer. Também a palavra diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, essa visão de companheirismo, de caminhar junto, essa visão de ter alguém com quem compartilhar, é uma visão bíblica. E é interessante que a grande maioria dos nossos problemas de identidade, a grande maioria, eles ficam escondidos em nossa alma, eles ficam na profundeza da nossa mente, do nosso coração. E quando nós conversamos com outras pessoas, quando nos abrimos com outra pessoa, isso vem e emerge lá das profundezas. Existe uma figura muito clássica já do iceberg, muitas pessoas já viram isso. É um iceberg a nossa mente. A pontinha do iceberg é a nossa mente consciente, é aquilo que nós estamos aqui. Todo o resto é a mente inconsciente. Alguns estudos que dizem que cerca de 20% da nossa mente, ou 20% da nossa capacidade mental toda, é destinado à mente consciente. O restante, tudo, é trabalhado na mente inconsciente. E essa mente inconsciente ela é tão interessante que ela, inclusive, nunca dorme. O que dorme é a nossa mente consciente, nossa razão. Agora, todo o resto nunca dorme. Então, nós temos dificuldades de acessar essa mente inconsciente. Mas pela palavra, pela conversa, pelo abrir o coração, por se derramar realmente diante de alguém e falar tudo aquilo que vem à memória, isso é um processo terapêutico da fala. Até Freud mesmo cita que a cura vem pelo falar. Nessa fala para o outro é que começamos a ter os insights e lembrar. Então, o quanto é importante você ter um companheiro de jornada, quer seja um amigo, logicamente, que tenha a habilidade, a competência, né, para ajudar você a seguir nesse caminho, quer seja um terapeuta, um pastor, mas o padrinho do CR, mas é necessário ter esse companheiro de jornada para que se estabeleça novos caminhos dentro da sua mente. Um outro ponto importantíssimo, gente. Ame-se. Você sabe que muitas vezes nós somos muito mais duros conosco mesmo do que as pessoas que estão em nosso redor. E na clínica, aqui na igreja, a gente já pegou muitas pessoas que
que conseguiam perdoar o pai, conseguiam perdoar a mãe, conseguiam perdoar um amigo, conseguiam perdoar pessoas que lhe fizeram mal, mas não conseguiam perdoar a si mesmas. E elas, infelizmente, ficavam presas durante um período muito longo ali da sua jornada, presas a uma emoção, porque não se amavam, não se perdoavam. E Jesus ele respondeu isso de uma forma muito clara. Ele diz assim, ame o Senhor. Ame mesmo a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, com a sua emoção e com a sua razão. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui existe uma chave também. É o amor por si. Ame-se. Tem uma questão aqui que é interessantíssima. A palavra de Deus já nos diz há muitos anos, medite na lei do Senhor de dia e de noite. E hoje a ciência está comprovando, as neurociências estão comprovando, o poder de você ser grato e de você chegar no final do dia e lançar palavras de gratidão. Aquilo que nós, como cristãos, fazemos de agradecer a Deus, ou que muitas vezes deveríamos fazer, né, no final do dia, isso é comprovadamente, pela neurociência, uma forma de bem-estar. Uma forma de estimular o cérebro a liberar substâncias do bem-estar. Então, a gratidão, você ser grato, você chegar ao final do dia e ser grato pela sua vida, ser grato por você mesmo e dar palavras de gratidão. E isso é um exercício. De chegar ao final do dia e pensar no mínimo umas 2 ou 3 situações da sua vida, daquele dia, que você tem que ser grato a Deus por aquilo. E agradecer a Deus por aquilo. E reconhecer que aquilo foi uma interferência divina na sua vida e como essa gratidão, como esse falar a Deus, ele vai fazer bem tanto para a sua alma, quanto para o seu cérebro, para a sua razão. Um outro ponto, nessa jornada, por uma trilha de mudança de hábitos, é confie nos processos. Confie nos processos saudáveis. Nós colocamos um pouco antes que a partir do momento que nós criamos um hábito, é difícil de você abandonar esse hábito. Nós temos casos onde as pessoas conseguem abandonar, por exemplo, um hábito mau, né, que é um vício, instantaneamente, pelo poder de cura de Deus sobre aquela vida. Mas também sabemos que pessoas demoram, muitas vezes, algum tempo para abandonar esse hábito. Por quê? Porque, sim, existe um negócio chamado o poder do hábito. O poder do hábito, na realidade, é que esses mapas mentais que um hábito cria, eles são difíceis de serem derrubados. E isso serve tanto para o bem, para os bons hábitos, quanto para o mal. Então, à medida que você estabelece um bom hábito, à medida que, por exemplo, que você estabelece esse hábito da gratidão, esse hábito de todos os dias, né, ter gratidão pelas coisas, isso vai se consolidando, isso vai criando aquela estradinha de chão, depois vira uma estradinha pequena de asfalto, e daqui a pouco vira uma rodovia. E, da mesma forma que a sua vida era presa a um mau hábito, você começa a caminhar por bons hábitos. Então, confie nesses processos saudáveis de cura. Confie que, a partir do momento que você entra nessa jornada, você realmente vai sair transformado no final dela. Aqui é interessante que muitas pessoas elas se desacreditam no meio da jornada ou no meio do caminho. Lembre que a sua identidade está firmada em Deus, e não naquilo que você é, mas em Deus. Um outro ponto interessante
em Provérbios 23, 7, só a partezinha A desse provérbio, é que diz assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso também é algo que muitas pessoas da neurociências, enfim, a gente acaba ouvindo isso muito, né? Quando você coloca algo na sua mente, você projeta isso na sua mente, você já visualiza isso na sua mente. E até algumas pessoas acham isso um processo estranho, um processo ruim. Mas, gente, se você se imagina numa posição, se você se imagina recebendo aquilo de Deus, e sendo curado, e sendo tratado por Deus, e você vê o final do processo, realmente você tratado, você curado, aquilo como você imagina acaba acontecendo. Como você imagina em sua alma, assim ele é. Então não deixe que mentiras, ou não deixe que bloqueios mentais, bloqueios racionais, interfiram naquilo que Deus já vem fazendo pela sua vida. Deus já está te resgatando, Deus já está te chamando a ter uma proximidade com Ele, a ter um caminho de intimidade com Ele. Não permita, então, que velhas ideias tirem você desse caminho que Deus está começando a trilhar contigo. Primeira coisa, a tua identidade tem que ser em Deus. Firme a sua identidade em Deus. Vamos revisar aqui? Identidade firmada em Deus. Segundo, tenha um companheiro de jornada. Terceiro, ame-se, se perdoe. Estabeleça aí uma gratidão diária e confie nesses processos. Se você durante anos ficou preso num hábito ruim, a partir do momento que você estabelecer esse novo hábito, vai ser uma caminhada automática na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós colocamos todas as pessoas, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra diante do Senhor nesse momento, Pai. E que essas pessoas, ó Pai, elas possam entender, ó Deus, que a identidade delas não está firmada naquilo que elas fizeram até hoje, Pai. Mas a identidade delas, ó Pai, está firmada naquilo que o Senhor pensa e naquilo que o Senhor acha que nós somos, ó Deus. E que possamos entender sim, ó Pai, que o Senhor tem uma nova história, um novo recomeço, um novo padrão de vida para cada um de nós. E que não importa, Deus, aquilo que fizemos no passado, Pai. Que a gente possa receber esse perdão do Senhor, mas que também a gente possa se sentir perdoados, ó Pai. Que a gente consiga, Deus, sentir, Deus, esse perdão no nosso coração e nos perdoarmos. Coloca companheiros de jornada, Pai. Coloca homens e mulheres, ó Deus. Nos mostra, nos revela, Senhor, quem são as pessoas que vão nos ajudar a percorrer essa jornada para estabelecer novos padrões, para estabelecer novos mapas mentais, ó Deus. Para que a gente possa ser curado emocionalmente, mas que a nossa mente, a nossa razão, ela possa ter novos caminhos, ó Pai. E que o piloto automático seja ativado em bons padrões de comportamento, Pai. Oramos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Espero em breve poder ver cada um de vocês que está ouvindo pela internet aqui conosco. Fiquem na paz de Deus. Amém.